Boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Lorenzo, trabalhador desta casa e do movimento espírita. Antes de começarmos nossas atividades, vamos fazer uma oração. Mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos pedindo licença ao plano espiritual e aos dirigentes espirituais dessa casa e desse trabalho, para que consigamos trabalharmos assuntos importantes para o nosso dia a dia e que nos auxiliarão a obtermos sucesso na nossa encarnação. Pedimos, Pai, que os trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de muita união e muita compreensão com as nossas falhas. Que todos nós, quando saímos daqui, saímos melhor do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Nosso tema hoje, gente, é sobre paixões. Todos nós as temos, né? Mas a gente vai começar um pouquinho antes. E vai começando a lembrar ou relembrar que ao longo de bilhões de anos, alguns de nós, outros 1,5 bilhão, não importa, mas o tempo é imensurável e tempos imemoráveis. Nós estamos presentes nos planetas em que habitamos e seguindo, né, uma compreensão do processo evolutivo, desde quando Deus nos criou como um átomo, e, segundo a espiritualidade, seremos anjos. Quanto tempo a gente não sabe, né, que a gente vai levar, mas que eles dizem que todos nós vamos chegar lá, vamos. A boa notícia é que também eles dizem que todos nós estamos no caminho. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas todos no caminho. É bom lembrar também que, como nós somos uma sucessão de causas e efeitos, né? Nós damos causa numa encarnação e efeito na outra encarnação, às vezes até na própria encarnação. Então, tudo que nós fizemos até hoje, ao longo desse imemorável tempo, nos trouxe a esse planeta aqui, nos trouxe a esse ponto, sentados nesse salão, nesse horário. Tudo que a gente fez, todas as experiências que a gente vem amealhando ao longo dos tempos, nos trouxe até aqui. Que é um bom sinal. É sinal que, numa quarta-feira de tarde, todos nós estamos aqui querendo melhorar, inclusive o palestrante. Mas, se somos uma sucessivas existências de causa e efeito, ação e reação, nós temos que relembrar por que reencarnamos. Por que a espiritualidade, por que Deus faz a gente ter essa experiência na carne? Não era tão mais fácil ele aparecer na nossa frente e dizer, olha, eu sou Deus e vocês têm que fazer isso? Não é assim que funciona. Para Deus, nós temos que ter o mérito de alcançar a evolução. E para que nós tenhamos mérito de alcançar essa evolução, Ele nos dá a experiência na carne. Lembrando que somos espíritos imortais. Não nos lembramos de como fomos criados e não vamos nos lembrar de como também fomos criados até quando a gente for elevado à angelitude. Mas não importa, importa que a gente entenda que o caminho é do átomo ao arcanjo. Ou seja, a cada existência que eu tenho, Deus me dá uma oportunidade de fazer de novo, diferente e melhor. Vocês imaginam, esse tempo todo que a gente está encarnando aqui, nos trouxe um planeta de provas e expiações, que é o segundo planeta da evolução.
Primeiro, mais primitivo do que esse aqui, só o primitivo. Então, cada vez que eu levanto de manhã e me olho no espelho, eu digo para mim mesmo assim, bom, cara, tem que fazer melhor. Porque se tu não fizer melhor, tu vai voltar para cá. E a oportunidade que Deus me dá cada vez que eu abro os olhos pela manhã é de fazer diferente, fazer melhor. E como é que eu posso pensar em fazer diferente, fazer melhor? Bom, nós espíritas somos muito felizes de receber de Allan Kardec, né, as nossas 5 obras psicografadas que a espiritualidade nos mandou, como um manual seguro para obter sucesso nas nossas encarnações. Se a gente pegar todas as obras básicas, as 5, e aplicar no nosso dia a dia, a gente vai chegar a anjo rapidinho. Mas o problema nunca foi ler o conteúdo das obras básicas. O nosso problema sempre foi colocar em prática aquilo que a gente lê. Por quê? Somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que a gente ainda reage o mal com o mal. Essa é uma característica. Por que isso é importante para nós? Porque a gente está numa fase de transição planetária, graças a Deus. Assim como nós seguimos a lei do progresso, Livro dos Espíritos, 3ª parte, as leis morais, assim como nós temos que seguir a lei do progresso, os planetas também estão sob a égide dessas leis. Isso quer dizer o quê? Que o planeta, obrigatoriamente, de tempos em tempos, vai evoluir. E é o que está acontecendo conosco agora. A gente está numa fase de transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Isso quer dizer para nós que o mal vai sumir no próximo planeta? Não. O mal foi tão bem construído por nós, vejam bem, a espiritualidade Kardec perguntou para a espiritualidade, se Deus cria tudo, então Deus criou o mal. A espiritualidade foi unânime em dizer não. Deus criou vocês simples e ignorantes, não maus. O mal é uma criação de vocês ao longo do tempo, por quê? Pela vaidade, pelo orgulho. Pelos vícios, pelas paixões, pelo egoísmo. Essa construção fez de nós uma sociedade materialista e egoísta. E mais, vaidosa e orgulhosa. E é tudo que se antepõe à caridade, que é o único caminho para chegar a Deus, são essas qualidades negativas que eu acabei de citar. Mas eles fazem uma vírgula a respeito da paixão, que é o nosso tema hoje. Eles dizem que a paixão necessariamente não é negativa. Eles dizem que a diferença de uma má paixão e de uma boa paixão é quem controla quem. Se a paixão nos controla, é ruim. Se nós controlamos a paixão, é bom. Por quê? Porque com a força da paixão, segundo a espiritualidade, segundo o Livro dos Espíritos, isso às vezes proporciona que o homem faça belíssimas construções e que siga os desígnios de Deus mais rápido possível, porque temos paixão por alguma coisa. E essa paixão não pode nos cegar. Porque quando eu tenho uma paixão cega, eu não consigo enxergar o que está acontecendo. Quando eu tenho uma fé raciocinada, que é a nossa, espírita, graças a Deus, isso quer dizer que eu vou ouvir o que as pessoas estão me dizendo, mas tem que passar por um crivo, tem que passar por um filtro, para ver se aquilo é lógico à luz da doutrina e se é lógico à luz da nossa existência. Como é que eu posso pregar uma coisa para vocês que vai ser ruim? Não.
Eu só vou pregar aquilo que está nos evangelhos, no livro dos Espíritos, livro dos Médiuns. Gênesis, céu e inferno. Eu não emito opiniões sobre isso. Eu simplesmente trago o conhecimento que estão dentro dos livros. Por quê? Porque esse é o nosso filtro. Esse é o filtro que tem que servir para a nossa existência. Eu vou entrar em contato com o mal? Com certeza, é para isso que servem as encarnações. Por incrível que pareça. Não precisaria, mas é para isso que servem as encarnações. Por quê? Porque eu tenho, através, não só da lei do progresso, mas da lei da sociedade, que também está também nas leis morais, eu tenho que conviver em sociedade. Não adianta eu ficar em casa insulado para não fazer o mal, não tem valor nenhum. O valor vai ter de eu sair para a rua, entrar em contato com todos os meus irmãos da minha sociedade, entrar em contato com o mal e não me deixar contaminar. Se eu conseguir fazer isso, eu vou estar dando uma demonstração de ascensão moral e ascensão espiritual por consequência. E por vezes eu penso na questão das paixões e vejo que as pessoas são cegas por suas paixões. Não param para pensar ou para olhar o que está acontecendo na sua volta. Ah, não, eu acredito muito naquilo. Tá, tudo bem, pode acreditar. Mas observe o que está acontecendo para ver se está legal. Se está dentro daquilo que Jesus faria. Vamos tirar uma régua bem alta. Não tem erro. Se a gente começar a pensar, Jesus faria isso, vocês podem ter certeza que 99% das coisas que entram no nosso ouvido aqui, a gente jogaria fora. Mas, por conta da nossa ainda precária evolução espiritual, a gente às vezes não consegue enxergar por causa das nossas paixões. E nós viemos aqui para combater essas paixões cegas, esses vícios cegos. Esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo. É para isso que a gente veio e reencarnou. É para isso que eu tenho que aproveitar a minha oportunidade que Deus me deu aqui para fazer diferente do que eu fiz, porque o que eu fiz nas outras me trouxe aqui. E não é, nesse planeta que nós reencarnamos de provas e expiações, não é o melhor lugar que tem para reencarnar. Não é. Depois temos o de regeneração, temos os felizes e ainda os celestes, ou seja, nós temos mais 3 mundos acima desse que a gente está vivendo. Eu tenho que começar a pensar nisso para cair a ficha e dizer para mim mesmo, eu não sou esse anjo de candura que eu acho que eu sou cada vez que eu me olho no espelho. Por vezes vou confrontar as minhas vítimas, né, por ora obsessores, mas o que eu posso dizer para eles é o seguinte, eu não posso apagar o que eu fiz nas outras encarnações, e mais, nem quero saber o que eu fiz, porque o que eu fiz me trouxe até aqui. Mas eu posso dizer para eles uma coisa, eu estou tentando ser um ser humano melhor, cada vez que eu acordo de manhã. Cada vez que eu acordo de manhã, eu paro e penso para mim mesmo, não vou aceitar provocação. Seja de quem vier. Me provocou, ok, beleza, siga em frente, vamos embora. É difícil, né? Muito difícil isso. Para a gente que está vivendo nesse planeta de provas e expiações. Mas a gente tem que fazer diferente. Porque se não fizer diferente, as nossas paixões vão nos levar a um planeta primitivo, que ainda já tem até nome agora. Que as pessoas que não conseguem mais controlar suas paixões e seus maus pendores estão sendo levados. São os exilados da Terra, no momento. A boa notícia é que todos aqui estão ouvindo isso. E não sou eu que estou trazendo essa notícia. É Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Que os umbrais estão sendo esvaziados aos milhões. Assim como os exilados de Capela vieram para cá, para nós, livros de Edgar Armond.
Agora está acontecendo o exílio da terra. Mas justamente porque as pessoas teimam em fazer o mal, teimam em manter-se no mal, têm orgulho do que são e não querem mudar. Mas tudo que Deus nos dá de oportunidade nas encarnações é para mudar, não é para manter a mesma coisa. Então a gente não pode ter orgulho, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu nasci assim, ok, beleza, é isso aí. Mas eu tenho que entender que eu tenho que melhorar ao longo do caminho. E como é que eu vou fazer isso? Bom, através das ferramentas que a espiritualidade nos dá. A primeira delas é conhecer a si mesmo. Saber os nossos maus pendores. E todo mundo sabe quais são os seus próprios maus pendores. Todo mundo sabe que vai passar dificuldade nessa vida aqui, mais cedo ou mais tarde. Porque é um planeta para isso. Mas eu não posso me deixar bater por essas dificuldades. Elas são inerentes a este planeta, a nós, habitantes desse planeta. Agora, no momento que eu começar a me melhorar como ser humano, a espiritualidade diz que nem as catástrofes são mais necessárias quando a sociedade melhorar. Olha o poder da mudança, olha o poder do bem, olha o poder da evolução espiritual. Eu começo a me transformar num ser humano melhor, num espírito melhor, e começo a transformar o meu planeta num planeta melhor. Como é que eu vou reclamar da minha sociedade se eu contribuo com ela? Onde é que está a lógica disso? Se eu vim aqui para ser o cara do não vou fazer a mesma coisa. Ah, vamos odiar aquela pessoa? Não, não vamos. Ah, mas ela está fazendo tal coisa, o problema é dela. O caminho é individual. Eu não sou xerife da vida de ninguém. Mal e mal eu cuido da minha e tento ser uma pessoa melhor cada dia que eu acordo. Imagina se eu vou ficar cuidando do que o meu vizinho, daqui as pessoas que moram comigo estão fazendo. O máximo que eu posso fazer é dar um conselho. Mas a gente sabe que a jornada é individual. A gente sabe que ela só vai ter, essa jornada só vai ter valor de melhoria espiritual se partir de dentro para fora. Eu não posso pegar alguém pela lapela e dizer assim, tu vai ser melhor hoje. Não, não vai resolver. Quando as pessoas empurram isso goela abaixo para nós, a gente não aceita. Agora, quando as pessoas começam a te explicar por quê, bom, aí tu começa a pensar, bom, eu tenho que mudar. Como é que eu vou fazer isso? Bom, cada um vai procurar o seu caminho de melhora. E como é que ele começa a partir? Parte de entender-se a si mesmo. Entender-se quais são as nossas dificuldades, que nós já nascemos com elas. E a espiritualidade coloca um filho no nosso colo para que a gente tente mudar a personalidade dessa criança até os 10 anos de idade. Depois disso é por conta dela. Se eu crescer e começar a entrar em contato com o conhecimento, quanto antes melhor, que me proporciona ser um ser humano melhor, mais cedo eu vou começar. Mais efeito vai surtir na minha vida. Lembre-se que ao final da vida de cada um de nós, o que nós vamos prestar conta vai ser da oportunidade que nós recebemos. E não é do mal que a gente deixou de fazer. É do bem que a gente fez. Porque a gente tem que ser ativo nisso. Porque senão, eu comprava uma casa lá no meio do Alasca, lá, que meu vizinho mais perto é 100 quilômetros, e dizia, bom, não vou fazer o mal aqui. Não vou correr o risco de fazer o mal. Não tem valor nenhum isso. Oração, ora e age. Sem isso, oração é uma ferramenta fantástica de evolução, mas tem que ter ação. Isso tem que ser acompanhado de ação. E ação de melhora pessoal. Realmente, uma melhora real nas nossas vidas. Primeiro, não aceitar a provocação de ninguém. Legal, está me provocando, legal. Me calo. Me nego a aceitar a provocação.
e se eu ainda tento fazer o bem, doando o meu tempo, aplicando a doação desse tempo em prol dos mais necessitados, em prol tanto encarnados quanto desencarnados. Quando voluntários de uma casa espírita doam seu tempo para cá, é para os encarnados e para os desencarnados. Todos nós, quando desencarnarmos, na maioria de nós, vai ter dificuldades. Por quê? Porque o próprio Evangelho diz que a porta é estreita. Jesus disse que a porta é estreita. Que muitos poucos, quer dizer, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas não é porque não seja possível todos os chamados serem escolhidos. É porque muito pouca gente vai ter vontade de mudar. E eles dizem que o maior obstáculo da evolução é a vontade. Muito pouca gente tem vontade realmente de mudar. Inclusive, eles colocam nesse capítulo 12 do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: tem muita vontade nos lábios e pouca na ação. E mais, eles dizem para nós que qualquer dificuldade nossa pode ser passada, a gente pode trespassar as dificuldades com a vontade. Qualquer dificuldade que a gente esteja. Mas a gente tem que acreditar. Não pode ser da boca para fora. Primeiro que, se for da boca para fora, nem eu acredito nisso. E se nem eu acreditar nisso, como é que eu vou convencer a espiritualidade de que eu sou uma pessoa melhor? Imagina assim, ó, a nossa carteira de identidade espiritual é as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso fazem o padrão vibratório. E o padrão vibratório é a carteira de identidade espiritual de cada um de nós. Porque quando a gente desencarnar, a gente não vai ser reconhecido por Lorenzo. A gente vai ser reconhecido por aquilo que a gente é. Espírito bilionário aí, com mais de 1 bilhão de anos, e que por hora, nessa encarnação, eu sou Lorenzo. Imagina quantas outras personas a gente teve no passado. Então, nós somos reconhecidos pelo nosso padrão vibratório. Essa vai ser a nossa carteira de identidade espiritual. E mais, o passaporte para onde nós vamos. Tanto quanto desencarnarmos, quanto quando reencarnarmos. Porque todos nós vamos reencarnar, porque ainda é muito cedo para virar anjo. A recém é um habitante de um planeta de provas e expiações. Até nos planetas felizes, que são espíritos de primeiro grau, quase anjos, eles ainda precisam ser testados na carne. Eles só vão parar de ser testados na carne quando virarem anjos. Aí passaram por tudo. Por tudo que possam passar. Lembrando que Jesus é um espírito de luz, não porque é um espírito especial, porque ele já passou por tudo que nós passamos. Há 4,5 bilhões de anos atrás, foi quando esse sistema solar aqui foi mentalizado pela espiritualidade superior. Quem era o chefe dessa equipe era Jesus. Há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito de luz. Segundo Chico Xavier, perguntando para Emmanuel, Chico perguntou para Emmanuel: Emmanuel, eu gostaria de conhecer os mundos em que Cristo evoluiu. Emmanuel disse para ele assim: não existe mais nenhum. Todos já foram destruídos. Porque de tempos em tempos os planetas são destruídos, são substituídos e são refeitos. Então ele é tão antigo que todo o sistema que ele conheceu na sua evolução não existe mais. Por ser velho, por ser antigo. Palavras de Emmanuel. Tá? Então eu tenho que ter a ideia de que, bom, Jesus já dizia isso, né? Tirando Deus, o resto é criatura, inclusive ele. Então, todos nós, em princípio, estamos no caminho. Agora, o que nós vamos fazer do caminho? O que a gente vai fazer com a oportunidade que a gente está tendo
de reencarnar de novo, aí é de nossa responsabilidade. E nós vamos dar conta disso quando desencarnarmos. Isso não é para assustar ninguém, não, gente. Isso é para acordar todo mundo, inclusive o palestrante aqui, que todo dia de manhã a gente tem que tentar fazer uma coisa melhor, tentar não se deixar contaminar pelo mal, ser provocado. Essas coisas que a gente... Basta andar na rua para a gente ver. Às vezes as pessoas passam na tua frente e provocam do nada, de graça. Quem é que está agindo sobre elas? São os menos esclarecidos tentando tirar o nosso equilíbrio. Se a pessoa aceitou ser instrumento dos menos esclarecidos, o problema é dela, mas eu não posso fazer isso, porque aí passa a ser um problema meu. Enquanto é só ela que está me provocando, o problema é dela. Quando passa eu a responder com a provocação, bom, aí passa a ser problema meu. Então, gente, o que eu tenho que ter bem presente na nossa encarnação é que é possível eu dominar todas as más influências que eu nasço com elas. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, de achar que eu sou o centro do universo. Não sou. Muito antes, pelo contrário. Que eu sou a última bolachinha recheada do pacote. Não sou. Eu tenho que entender que está todo mundo no mesmo caminho. Também não sou a pior pessoa. Porque a pior pessoa é aquela que nem tenta se melhorar. Mas como a gente tenta todo dia fazer uma coisa diferente e melhor, bom, então a gente já é melhor do que muita gente que está encarnada e que vai chegar no final da encarnação, não vai ter nem esse habeas corpus para apresentar. Porque a diferença, às vezes, de convencer um obsessor de que a gente não é mais aquele perverso que a gente era nas outras encarnações, é o fato de eu estar tentando ser uma pessoa melhor. Às vezes é só isso que eu vou ter para alegar. Às vezes é o suficiente, às vezes não. Mas eu tenho que ter a ideia de que quantas vezes eu ainda vou voltar aqui para tentar melhorar. Então, se eu sei por que eu vou voltar aqui e sei para que eu vou voltar aqui, por que eu já não começo agora a melhorar? A tratar todo mundo que está na minha volta bem? A não cair na tentação do mal, que é muito fácil, né? Basta olhar a televisão hoje que a gente sai odiando. Alguém a gente vai odiar. Porque a mídia está nos dizendo, odeia esse fulano, odeia aquele ciclano, odeia... Pega um livro que é bem melhor. De preferência, alguma coisa que faça diferença na nossa vida. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente começar a dominar essas coisas e fazer escolhas muito boas para a nossa existência, com certeza o resultado disso vai ser muito melhor do que um planeta de provas e expiações. Vai ser um planeta, no mínimo, em regeneração. E isso vai propiciar que a gente faça o quê? Encarne aqui nesse planetinha que está virando planeta de provas, um planeta em regeneração. Mas em algum ponto a gente vai ter que começar a entender isso e começar a colocar em prática. Então, se eu tenho a felicidade de entrar em contato com esses conhecimentos que vão modificar a minha vida, meu padrão vibratório, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, o mais rápido possível, botar em prática isso. Porque Jesus disse para nós que fora da caridade não há salvação. E a expressão máxima da caridade, segundo Jesus, é o amor incondicional. E segundo eles, a expressão máxima do amor incondicional é amar seu inimigo. Mas não é abraçar o inimigo, beijar o inimigo, não. É não querer o mal dele. Entender que ele querendo o mal da gente, o problema é dele. Quando eu passo a querer o mal também para ele, passa a ser um problema meu. Então, não tem muita alternativa a não ser o fato de que eu entre em contato com esses conhecimentos e comece a mudar a minha vida. É para isso que eu vim aqui. É para isso que Deus deu essa oportunidade para a gente fazer diferente, fazer melhor do que fez ontem e fazer diferente.
Muito obrigado por terem me ouvido. Então, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a oportunidade do encontro, agradecendo o conhecimento transmitido através da espiritualidade para nós, e que consigamos sair daqui melhores do que quando chegamos, e colocamos dentro da nossa cabeça que amanhã vai ser um dia melhor do que foi hoje, e eu vou ser uma pessoa melhor do que fui hoje. Que sigamos em paz para as nossas casas, com saúde e força, para superarmos todas as nossas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus.